Sejam bem-vindas à nossa Masterclass, a Operação Bumbum, né, meninas? Para quem não me conhece, meu nome é Andrei Rodrigues, né? Sou personal trainer há mais de 4 anos. Meu objetivo aqui nessa aula é ensinar, né, mulheres, tanto que já treinam, quanto as que vão iniciar na academia, né? Os caminhos que vão lhe permitir crescer até 3 centímetros de glúteo, né, em 6 semanas. Mesmo que você não tenha a tal genética para o glúteo, né? Você provavelmente deve estar se perguntando, né? 3 centímetros de glúteos em 6 semanas, isso é muito puxado, isso é muito pesado. Provavelmente isso é bom demais para ser verdade. Porém, né, a melhor forma de você ter confiança, de você acreditar em algo, né, que vai te trazer essa mudança, é você ver por si só, né? Portanto, eu já vou começar a nossa aula mostrando alguns exemplos, né, de pessoas que conseguiram os 3 centímetros de glúteo, né, em 6 semanas, que fizeram uma rotina de treinamentos, e você tire suas próprias conclusões. Essa aluna, Carla, né, a gente fez um protocolo de 6 semanas com ela, né? Vocês podem ver que, além do resultado em si do glúteo e de membros inferiores, né, da coxa e tudo mais, parte anterior, posterior, a linha de cintura, né, o abdômen dela também melhorou bastante, né? Ela perdeu mais de 4 centímetros de linha de cintura, né? Ela tanto baixou peso, quanto melhorou a cintura, quanto melhorou bastante a estética do glúteo, como vocês podem ver, né? Com um aspecto de maior volume, um aspecto mais arredondado, de maior firmeza no glúteo. Outro exemplo que eu posso mostrar aqui para vocês é da Alexia, né? Que é uma aluna que ela tinha uma queixa de ser extremamente magra, que já tinha tentado muita coisa para tentar melhorar o corpo e não conseguia. A gente fez um protocolozinho também de 6 semanas, e nessas 6 semanas, além dos 4 centímetros de glúteo que ela aumentou, né? Como a gente pode ver, que está mais volumoso, está um pouquinho, né, mais firme. Ela também melhorou a linha de cintura, né? Vocês devem estar pensando, mas ela está um pouquinho mais volumosa, um pouquinho maior, né? Ela teve que ganhar um pezinho para poder melhorar o aspecto do glúteo dela, mas a gente vê um aumento de volume absurdo, né? Um aumento de volume muito bom. Outro exemplo de outra aluna, Ana Vitória, novamente frisando, linha de cintura melhorou bastante, além dela ter melhorado o glúteo, né, ter ganhado os centímetros de glúteo, um relato dela bem legal foi que ela melhorou bastante sua linha de cintura. Quanto melhor você tiver a linha de cintura, né, quanto mais amarradinha ela tiver, maior é o aspecto, melhor, perdão, é o aspecto do seu glúteo, né, ele fica mais firme, dá até um aspecto que você tem um glúteo mais volumoso. Vou deixar até com vocês aqui, um videozinho dessa aluna. Eu já malho em academia há mais de 1 ano, mas eu ainda não tinha percebido resultados significativos, principalmente em crescimento de glúteo. Acho que por questões genéticas eu tenho uma certa dificuldade em crescimento de glúteo. Dessas 6 semanas, uma melhora no desempenho do meu treino e principalmente na progressão de cargas da elevação pélvica. Com as dicas do Andrei, os aconselhamentos e o formato de treinos, eu percebi que favoreceu o meu desenvolvimento, tanto de progredir cargas, como também a melhora na execução dos exercícios. Então, eu consegui subir de peso na elevação pélvica de 60 quilos para 96 quilos, que para mim já foi, né, uma grande evolução. E apesar de eu ter ganhado glúteo quase 2 centímetros, eu não ganhei muita cintura e nem muito abdômen. Eu perdi 3 centímetros de cintura, então... Voltando aqui, pessoal, né? Deixei um relato para vocês de uma aluna que executou o trabalho, né? E teve excelentes resultados. Mas antes de mais nada, antes da gente falar sobre como conseguir os centímetros de glúteo, sobre treino, sobre exercício, sobre tudo mais, primeiro, né? Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, né? Eu moro no Nordeste, né? Sou piauiense, acredito que muitos até nem conheçam muito esse estado. No ano de 2016, né? Iniciei a faculdade de Educação Física, né? Sou de Teresina, Piauí. No ano de 2016, iniciei a faculdade de Educação Física e, como todo jovem, né, universitário, cheio de ideias, cheio de projetos, cheio de sonhos, de ideia para mudar o mundo, né? Comecei o curso bastante motivado por ter sempre gostado de esporte e tudo mais, musculação desde jovem. E aí, a partir de quando pude, né, estagiar fazer um estágio pela faculdade, que foi mais ou menos do 3º para o 4º período, eu já iniciei numa academia bem grande aqui, né, do local onde eu moro. E aí trabalhava como estagiário, muitas horas semanais e tudo mais. A gente fazia nessa academia 2 trabalhos, né, um na área de musculação especificamente, o outro era a gente preparava corredores, né, maratonista, meio maratonista, gente que ia até para fora do Brasil para participar dessas provas. Só que correr, né, em si demandava muito
muito esforço, muito gasto calórico, né? E algumas alunas começaram a vir com um relato sobre estarem perdendo peso pelo gasto calórico está sendo bem alto, né? Vieram recorrer, me perguntar se eu sabia de algo para poder frear esse emagrecimento, para segurar glúteo, para segurar pernas, né? Porque elas estavam emagrecendo demais. Só que eu tinha um coordenador à época, né? Meu chefe à época, não me deixava fazer nada lá. Era tipo, ó, a gente tem esse roteiro aqui, siga, aluno achando bom, aluno achando ruim. Eu era travado sempre pela hierarquia, né? Sempre ele falava, cara, faz o que eu tô te falando, não testa nada novo. Me formei e essa queixa novamente começou a surgir por várias pessoas, né? Que começaram a chegar para mim, várias mulheres, né? Falando sobre treino de glúteo, queria crescer glúteo, queria melhorar o aspecto, flacidez e tudo mais. E aí eu comecei a observar alguns padrões, né? Eu via que elas tinham potencial, mas que esbarravam quase sempre nos mesmos erros, né? Elas faziam até um trabalho razoável, elas treinavam, elas tinham uma determinada consistência, mas elas sempre esbarravam no mesmo erro, né? Cada uma vinha com dificuldade, uma queixa diferente, mas o que eu ficava mais chateado, mais inconformado, né? Por isso que eu resolvi estar sistematizando todo esse treinamento e tudo mais, porque eu ficava muito chateado de ver pessoas com grande potencial para treino de glúteo colocarem culpa na genética, ou falarem que não conseguia, ou falarem que não tinha grana, que tinha que comprar suplementos caros e tudo mais. E isso mexia comigo, né? Era algo que eu não estava de acordo, que eu entendia, que eu vi na faculdade que não era bem assim, mas não conseguia, até o momento, ajudá-las, né? E fiquei frustrado em ver elas gastando, né, grana, tentando atingir objetivos, e parecia que nada funcionava para elas. Foi aí que eu decidi, né, mudar essa realidade delas e coloquei essa estratégia, né, a ponto, entende? Trabalhando com elas, né, como eu já falei para vocês, eu vi que elas sempre cometiam os mesmos erros, às vezes nem os personagens que algumas tinham e tal conseguiam perceber os erros que elas cometiam, e isso era o que impedia elas de ter resultados, né? E aí, buscando cada vez trazer mais alternativas, né, para poder intervir nesses erros que elas faziam, eu comecei a sistematizar, a juntar algumas coisas que eu tinha aprendido na graduação com algumas coisas que eu aprendi em cursos posteriormente e tudo mais. E eu vi que ao longo, conforme eu fui empregando essas táticas, né, eu fui vendo que elas se sentiam melhor, que o glúteo delas ia melhorando, elas ficavam mais confiantes, recebiam mais elogios, a autoestima melhorava, tudo melhorava em torno delas, né? Ficava, por que é tão difícil crescer o glúteo? Por que eu me esforço e não consigo, né? O que eu faço de errado? O glúteo, assim como qualquer outra parte do corpo, é um músculo. Se estimulado, ele vai ter hipertrofia, né? Ele vai ter aumento de volume como qualquer outra parte. Falava, Andrei, beleza, eu entendi, né? Mas eu já tentei de tudo, eu já contratei personal, eu fiz todo tipo de treino, eu comprei suplemento caro, eu fiz uns exercícios lá que eu nunca nem tinha visto, mas ainda assim eu não conseguia. Eu saía da academia pingando de sol, fazia treino de horas na academia e ainda assim não consigo ter resultado. Então, elas ficavam se perguntando por que é tão difícil, né? Entravam no que eu chamo de ciclo da rendição, né? Elas começavam, primeiro sempre com o que a gente chama de ponto de inflexão, né? Acontecia algo que fazia com que elas começassem na academia. Exemplo, uma roupa que não estava legal, uma foto que não achou legal, um comentário que alguém fez, que o marido, que o amigo, que uma pessoa do trabalho, se olhava no espelho e não achava legal. Acontecia algo que fazia ela pensar, bom, vou mudar a minha vida, vou treinar, vou para academia, aí fazia um monte de gastos desnecessários, que a gente elencou aqui como GD, né? Comprava suplemento, comprava roupa, comprava aquilo, aplicativo de treinamento, mil e uma coisas, nessa fase motivacional, né? Aí ela ia para o ponto seguinte, ela começava a treinar 1, 2, 3 semanas, começava a apresentar uma leve melhora, né? E ela já caía em outra fase desse ciclo, né? Que era dos resultados ilusórios, e começava a achar que merecia já sair um pouco da dieta, sair um pouco do treinamento, e com isso ela ia cada vez mais se auto-sabotando, né? Ela chegava nesse eu M que eu coloquei, que era o eu mereço, né? Chegava na fase do eu mereço, na verdade era do eu me ferro, né? E com o passar dessas semanas, né, de treinamento, ela ia se boicotando até que no fim ela não tinha a consolidação da constância, porque ela não tinha uma constância no exercício e ficava sempre nesse ciclo. Começava bem motivada, tinha um determinado resultado, chegava no platô, começava a perder um pouco os resultados, começava a se permitir muitas coisas e não tinha resultado mais, ok? Entendeu o ciclo da rendição, né? Você deve ter se identificado até com alguma parte desse ciclo, mas não se preocupe, é possível sair desse ciclo, a gente tem como quebrar essa barreira, né? Mas para sair, primeiro a gente tem que identificar os principais erros que fazem com que você, né, esteja nesse ciclo e não tenha resultados.
Então, a gente vai para os 5 principais erros, né? De quem treina glúteo e não tem resultado, ou de quem treina qualquer músculo e não tem resultado. Vamos lá. Carga alta, erro 1, né? Carga muito alta. A gente tem sempre aquele pensamento de achar, quanto mais peso eu pego, mais musculoso eu vou ficar, né? Mais força eu tenho. Mas isso é uma meia-verdade. Quando a gente fala sobre carga de treinamento, né, a gente envolve algumas outras variáveis, né? A carga não é só a massa, não é só o peso que você coloca na máquina. O que a gente classifica como carga, né, é um conjunto de algumas variáveis. É a quantidade de séries, a quantidade de exercício e a massa que você coloca no exercício, né, que é a carga, que é o peso, né? A gente classifica como carga a junção dessas 3 coisas. Portanto, tem como eu colocar um aluno para treinar com a carga alta sem mexer no peso que ele trabalha. Eu posso usar 2 exercícios juntos, eu posso colocar a velocidade de execução menor, eu posso fazer mais séries, eu posso fazer mais repetições, enfim. Carga não é o fator principal que vai fazer você ter resultados, né? Só trabalhar com carga alta. E muitas vezes o aluno, quando inicia, ou a pessoa que acha que sabe treinar, coloca uma carga, um volume de treinamento muito alto e nem executa os exercícios direito, não faz dieta, não faz outros pontos que são também pilares principais para que você tenha resultado. Portanto, esqueça isso de carga alta ser sinônimo de crescimento, beleza? Erro 2, tempo de treino. Como eu falei aqui para vocês, a gente tem essa visão equivocada, né? Às vezes até repassada pela TV, por alguns personagens famosos na internet e tudo mais, que quanto mais tempo eu ficar na academia, mais calorias eu gasto, né? Ou mais exercícios eu faço, maior eu vou crescer, certo? Errado. Quanto mais tempo você passa na academia, você pode sair de um ponto do estímulo adequado, né? E fazer um estímulo que a gente, né, vocês já devem ter ouvido essa expressão chamada overtraining, né? Você faz um treino excessivo. Você coloca uma carga de treinamento superior a que você realmente pode na sua etapa de treinamento, se você é iniciante, intermediário ou avançado, e por achar que quanto mais tempo você vai passar, mais você vai ter resultado, você termina lesando mais o músculo do que deveria, ele vai gastar muita energia, inclusive dos alimentos da sua dieta, né? Ele vai gastar muito mais tempo só para se recompor. Você não vai ter aquele crescimento do músculo, porque ele sofreu, ao invés de uma lesão, né? Que, querendo ou não, para o músculo crescer, a gente tem que fazer microlesões para ele crescer maior, né? Se você fizer uma lesão muito grande, ele vai gastar muita energia só para voltar ao estágio inicial. Você não vai conseguir ter essa super compensação para poder ter resultados. Portanto, tempo também não é uma variável. Você pega, seu tempo de treinamento não deve exceder 45, 60 minutos no máximo. 70 minutos se você já treinar de maneira avançada. Portanto, quanto mais tempo de treino, mais resultado também é outro mito, né? Outro erro que a gente tem. 3, exercícios incorretos, o treino de blogueira. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo para quem é meu amigo, para os meus amigos, é tipo, todo dia surge um exercício novo, sendo que a gente tem manuais de treinamento que a gente vê na faculdade, que surgiram na década de 70, na década de 80, e já tinha grande maioria dos exercícios que a gente conhece hoje, como leg press, como afundo, agachamento livre. Mas toda hora alguém quer criar um exercício novo para dizer, esse é melhor, esse é pior, faça esse, faça isso, faça aquilo. Vamos lá. Eu falo muito essa frase, quem me conhece sabe que é faça o básico. A maioria dos exercícios que vai fazer você ter resultados são básicos, são os exercícios básicos. É o levantamento terra, é o agachamento, é o stiff. Quase sempre você vai ver uma blogueira divulgando esse exercício para fazer algo que é mais instagramável, para fazer algo que vai dar views, para fazer um vídeo engraçado, mas não quer dizer que o exercício seja realmente melhor, né? Para você entender se um exercício é bom ou ruim, tem até algumas aulas que explicam sobre isso, falando sobre tempo sob tensão, sobre quais as variáveis que definem se um exercício é bom ou ruim. Portanto, não caia nessa de achar que o exercício, quanto mais diferente, é melhor, é mais estímulo, ou quanto mais dor você sente executando ele, maior é o estímulo. Não funciona assim. A fisiologia humana não funciona assim. Beleza? Bora para o próximo erro. 4º erro, fazer dieta. Todo mundo nessa hora deve estar pensando, putz, vou sair da live aqui, né? O que esse cara está falando? Vamos lá, fazer dieta sim pode ser um dos erros que podem estar prejudicando o seu progresso ou fazendo com que você não tenha progresso, porque geralmente a pessoa quando está nessa fase que eu disse do ponto de inflexão, que está motivada, tudo que você falar para ela fazer, ela vai fazer. Talvez nas primeiras 2, 3 semanas, ela vai fazer uma dieta bastante restritiva. Ela vai dizer, cara, eu quero crescer, ou eu quero secar, pode botar para eu comer só maçã o dia inteiro, que isso é inclusive um caso real, que é uma história para outros episódios. Vou comer maçã o dia inteiro e vou emagrecer. Dieta restritiva vai gerar compulsão. Quanto mais restritiva for a sua dieta, maior é a chance dela não dar certo depois das primeiras 3 semanas. Portanto, você quer mudar, vá passo a passo. Comece substituindo hábitos simples. Por exemplo,
Eu não gosto de comer salada, começa colocando a salada na tua dieta. Eu costumo pular o almoço, eu costumo pular o café da manhã, começa mudando essas etapas simples. Não começa querendo dizer, tem essa dieta aqui, que essas comidas aqui que eu nem como, com isso aqui que eu nem faço, com esse suco detox, e eu vou seguir 100%. Você não vai conseguir fazer isso num tempo superior. Se muito, você vai conseguir fazer o primeiro mês e depois a compulsão, né, o seu cérebro vai trabalhar de uma forma que você vai se boicotar, que você vai pensar, cara, só uma batata, só uma pizza, só uma cerveja, você vai se boicotar. Não se prenda à dieta. Comece a mudar os hábitos e comece a observar melhor as escolhas que você faz no dia a dia. E não seguir uma dieta pronta e inalterada, né? Inalterável, melhor dizendo. Bora para o próximo erro. Treinar sozinho. Vamos lá, esse é interessante. Tem um estudo que mostra que das pessoas que começam a treinar na academia, mais de 90% não têm resultados e não continuam treinando depois do primeiro ano. Ó, a cada 100 pessoas, mais de 90 que treinam sozinha, né, sem dupla de treinamento, sem acompanhamento, não passam no primeiro ano. Tem outro dado que mostra que mais de 60% não passa nem dos 6 primeiros meses. Por que é importante você ter alguém, uma parceira, um acompanhamento, alguma coisa para você se inserir, para melhorar seus treinos, né? Você está inserido numa comunidade ou num grupo, né? Em algo, no meio de pessoas que estão com o mesmo objetivo que o seu, que querem chegar no mesmo lugar que você quer chegar, ter os mesmos resultados que você, né? Ajuda a você não ter essa estagnação, não ter essa desmotivação, né? Desmotivação, que eu falei ao longo dos meses. Sempre é mais legal se você já teve a oportunidade de treinar ou de conversar sobre treinamento com outras pessoas e tudo. Você vai ver que, por exemplo, as pessoas que treinam sozinhas sofrem bem mais de estagnação, sofrem bem mais desse platô, né? E as pessoas que geralmente vão com dupla, pode ver, se você tem uma dupla que treina com você, no dia que ela não for, você se sente desanimado também para não ir para a academia. Você sente, né? Vai dizer, não, ela não vai, eu também não vou. Portanto, você se inserir no meio, você tem uma comunidade de pessoas que falam sobre exercício, falam sobre treino, compartilham as dificuldades que você tem, por exemplo, também vai ajudar bastante em você, né, ter ou não resultados, né? E se você está cometendo um desses erros, né, um ou mais desses erros, eu, inclusive, até queria te dizer, me desculpe, mas você não vai ter resultado. Mas eu faço só mas eu faço só aquilo, mas eu tento. Você não vai ter resultado. Se você continuar fazendo isso, você vai gastar tempo e você vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro com suplemento, com personal, com academia. Vai gastar tempo na academia para não mudar em nada seu corpo. Você vai gastar muito dinheiro e não vai mudar seu corpo. Se você está fazendo tudo isso e acha que é o jeito certo, beleza, pode fazer. Mas, né, você pode até sair da live agora se você acha que não tem como mudar isso. Porém, eu acho isso errado. Treinar sem resultados, treinar gastando tempo, eu acho isso errado. Vamos lá. Foi por isso, né, em virtude disso que eu falei para vocês, desses erros, né, que eu procurei um jeito de mudar essa realidade, né, como eu já falei para vocês antes, desde a época do estágio, fui aprendendo e tudo mais. E com base nisso, né, eu padronizei isso dos principais erros e criei intervenções para cada um deles, né. Eu estabeleci um método que permite você ter resultados no treinamento de glúteo, para qualquer mulher que queira realmente ter resultados, né, e faça com que você saia daquele ciclo que eu te mostrei, da rendição, né, e vá para esse novo ciclo, dos resultados, né, que é onde a gente não vai ter os gastos desnecessários, vamos começar com o mesmo ponto de inflexão, algo vai fazer com que você dê o start, só que você agora não vai fazer gastos desnecessários, porque eu vou estar te ensinando, né, que essa questão de comprar suplementos dos mais aleatórios, comprar um monte de coisas, baixar aplicativo de treinamento, não vai funcionar. Você vai se ater apenas a seguir uma metodologia e ir para a academia e fazer o básico, né? E aí, na parte do eu mereço, né, que a gente passaria as primeiras semanas, aquela empolgação dos resultados iniciais que todo mundo tem, e você não ficaria nessa parte lembra do eu M, né, do eu mereço, você iria para o eu posso, né, eu posso. Você iria ficar satisfeito com os resultados iniciais, mas não iria desanimar, porque com a metodologia que você vai trabalhar, isso vai manter sempre essa constância nos seus treinamentos, né? E ao longo desses ciclos, você não ia ter mais esses gastos necessários, você ia se motivar, você ia ter, ao fim de tudo, né, a consolidação dos resultados. No terceiro ponto, a gente ia dar um upgrade na dieta, você ia ver que estava tendo resultado e eu ia dizer, agora a gente vai subir mais um degrau. E quando eu digo upgrade, né, lembra, nada de dieta restritiva, nada de muita proibição, beleza? Melhora os hábitos que melhora tudo. Mas agora você deve estar se perguntando, como que eu saio do ciclo da rendição, né, para ir para o ciclo dos resultados? Como eu saio daquele ponto para ir para esse, né? Aí você deve estar se perguntando isso e eu vou te falar. Que agora a gente vai
incorporar, né, o que você precisa nos seus treinos para você conseguir crescer esses 3 centímetros de glúteo nas 6 semanas, né? Eu vou te mostrar agora os 4 pilares, né, que você precisa seguir e aperfeiçoar para que você tenha os resultados, para que você consiga esses 3 centímetros de glúteo. A gente já mostrou os principais erros, agora eu vou mostrar o que você precisa fazer para corrigi-los, né, e para você, né, ter resultado. Bora lá, primeira coisa, treino aprimorado. Pronto. Lembra que eu falei sobre carga, que não é o mais importante, tudo mais? O que é esse treino aprimorado? Primeira coisa, a gente vai ter que observar 3 pontos que são os principais. Amplitude de movimento, execução correta dos exercícios, a carga correta, lembra que eu falei que carga não é só o peso que você coloca na máquina, e a frequência de treinamento correto. Mas vamos lá, ponto por ponto, né? Amplitude correta. Como eu falei, quando você inicia o treino, ou se você está em estagnação, a primeira coisa a fazer é observar se você tem a amplitude correta em todos os exercícios, né? Porque muitas vezes as pessoas priorizam a carga à amplitude. Já tive muitas e muitas e muitas alunas que, por exemplo, colocavam 40 quilos de cada lado no agachamento, mas desciam pouquíssimo, enquanto outras colocavam, sei lá, 20 quilos, mas o glúteo encostava no chão, o quadril ia quase até o chão. E a gente observava que tanto no volume de coxas quanto no volume do bumbum, sempre era melhor a da aluna que fazia com mais amplitude. Por quê? A amplitude de movimento estimula mais as fibras e estímulo de fibra, né, tempo sob tensão, que a gente chama, é um dos principais fatores para o crescimento do músculo, para a hipertrofia, né? Portanto, a primeira intervenção que você ia fazer era melhorar, que você vai fazer, é melhorar a amplitude de movimento dos seus exercícios. Passei da amplitude de movimento, eu preciso fazer o quê? Acertar na execução do exercício, né? Não adianta nada eu descer até o chão, mas descer aproximando os joelhos, que é um erro comum no agachamento. Não adianta meu calcanhar sair do chão, que é um erro comum no agachamento. Não adianta minha coluna não ficar em posição neutra, né? Que é um erro comum no agachamento. Passei a parte de amplitude, eu vou corrigir todos os movimentos, eu vou buscar executá-los da melhor forma, porque, novamente, a execução correta, assim como a amplitude correta, aumenta o estímulo da fibra. Uma fibra mais estimulada vai fazer com que você cresça mais o glúteo. Pode estar sendo um erro que, inclusive, pode estar te impedindo de fazer com que o seu glúteo cresça. Próximo pilar desse treino aprimorado, sequência correta de exercícios. Hoje mesmo, uma aluna me perguntou, Andrei, como é que tu sabe que eu devo fazer a cadeira extensora primeiro e o leg hack como o terceiro exercício? Por que é assim, né? E aí eu falei para ela, tem um porquê da cadeira extensora ser primeiro ou ser por último. A sequência correta dos exercícios vai fazer com que você trabalhe a musculatura de uma forma sistematizada. Se você começar por um exercício uniarticular e fizer um estímulo, por exemplo, do quadríceps, né, para depois você ir para um multiarticular, como é o agachamento, você vai aumentar a quantidade de fadiga que você vai gerar, por exemplo, na coxa, né, na sua coxa, assim como no bumbum também. Tem um motivo de eu colocar exercício A na frente do B, é porque eu tenho que fazer um estímulo de tal parte do corpo primeiro, para depois fazer a outra. É porque no exercício que você vai iniciar fazendo, você vai conseguir trabalhar com cargas mais altas, que também é uma variável boa para a hipertrofia. Sempre você tem que seguir uma sequência correta que faça com que você estimule o máximo possível as fibras musculares. Quarto ponto, carga correta. Lembra? Frisando pela terceira vez. O que é carga? Quantidade de séries, quantidade de exercício e o peso que você coloca nas máquinas. Muita gente peca nesse fator principal, porque acha que carga é só peso e quanto mais pegar, mais vai crescer. Não confunda isso. A carga correta vai ser estimulada através de alguns testes que você faz, né? Testes de repetições máximas. E é em cima dessa carga correta que eu vou ter essa noção de trabalhar com você. A gente vai trabalhar 70% da carga máxima, 80% porque a gente vai fazer uma semana de mais choque, né? Mais agressiva. Agora a gente vai fazer um regenerativo, vai botar só 50%. Essa carga também é muito importante, uma variável de extrema importância, que pode fazer com que você tenha ou não resultado. Trabalhar essa carga de maneira correta. Se você não sabe o que é teste de um RM, vou explicar nas aulas seguintes. Frequência correta de treinamento. Esse talvez seja o fator principal. Todos os dias alguém pergunta qual é o melhor exercício, qual é a melhor dieta, o que eu faço para crescer, mas peca na variável mais importante, que é a aderência ao programa de treinamento. É a frequência de exercício. Mesmo se você fizer uma dieta lixo, uma dieta porca, ou não fizer dieta, se você for todos os dias para a academia, você ainda vai ter algum resultado. Vai ser o melhor que você pode? Não, porque a dieta é também um fator importantíssimo para que você tenha resultado. Mas mesmo com a dieta lixo, se você for todos os dias e fizer esses outros pilares aqui em cima, minimamente você ainda vai ter resultado, porque a frequência é o fator principal, a aderência é o fator principal
do treino, vai para o próximo pilar, né? A gente falou do primeiro pilar sobre o treino, a gente vai para o segundo, que é o ambiente, né? Você precisa ter um ambiente favorável, lembra que eu falei para você mudar, né? Se você está inserido em um meio onde as pessoas fazem coisas diferentes, você vai fazer coisa diferente. Ah, seus amigos todos saem para beber uma cerveja na sexta-feira. Tem grande chance de você também sair para beber uma cerveja na sexta-feira. Ah, todos os seus amigos e amigas saem para ir para academia após o trabalho. Grande chance de você sair após o trabalho. Seus amigos conversam sobre treino. Grande chance de você conversar sobre treino, né? Essa rede de apoio, sem dúvida, é bastante importante para que você consiga, né, ter algum resultado. Como eu falei, né, os estudos já demonstram que um número superior a 90% das pessoas nem passam no primeiro ano da academia. E mais de 60% não passam dos 6 primeiros meses. Só que a gente observa que as pessoas que treinam e que vivem inseridas nesse meio, que conversam sobre isso, que interagem com outras pessoas sobre isso, que têm parceiros de treino, esse número muda totalmente, esse percentual muda totalmente de forma positiva, né? No caso, você vê que a aderência, a continuidade do trabalho é bem maior quando você se insere em algum meio que as pessoas fazem o mesmo que você faz, ok? Bora para o próximo pilar, nutrição. Vamos lá. Lembra que eu falei sem dieta, sem resultado, né? Lembrando, nada de dieta restritiva. Falando novamente, seguir dieta é o quê? Quando você vai fazer um treino para você ganhar glúteo, né? Para você ganhar volume, você vai ter que ter uma dieta que a gente chama de hiperproteica, né? Rica em proteínas. Por quê? Porque a proteína ajuda na construção do músculo. Isso é fato. Não tem como correr disso. Para o seu corpo poder construir esse músculo, tem que ter proteína. Carboidrato, proteína, vários macronutrientes, mas o principal é proteínas, né? Lembrando, sem dieta, sem resultados, mas não se apegue a dietas restritivas. Apenas você tem que entender que você vai ter que mudar alguns hábitos para poder construir seus resultados, ok? Lembra, imagina, pensa que o seu corpo é uma casa e a proteína, né, as proteínas são os tijolos. Você não tem como construir uma casa sem os tijolos, né? Não tem como ter sustentação. Beleza? Próximo pilar, né? Acompanhamento dos resultados. Pronto, esse talvez deva ser um dos pontos mais importantes, né? Não adianta nada você treinar sem acompanhar a sua evolução, né? Isso vai muito além de você medir a quantidade de centímetros de glúteo, né? A gente não vai falar somente disso, né? Existem outras variáveis que precisam ser avaliadas, né, para dizer se um treino realmente está sendo eficiente ou não eficiente, né? A gente pode observar uma melhoria nas cargas, a gente pode observar o fator visual, a gente tem alguns outros fatores que a gente pode mensurar como fatores determinantes para você estar tendo ou não progresso. Pronto. Falamos sobre os principais erros, né? Falamos sobre os pilares para você melhorar o seu treino. Se você aplicar tudo que eu já te expliquei até aqui, eu lhe garanto que o seu glúteo vai crescer 3 centímetros em 6 semanas. Em 6 semanas você vai ter essa melhora, não tem para onde correr. Basta aplicar essas ferramentas que eu te ensinei até aqui nessa aula, beleza? Agora, vamos lá. Eu não tenho como te ensinar, né? Tudo que eu falei para vocês aqui é a base para vocês crescerem o glúteo de vocês. Mas apesar de tudo isso, de eu ter ensinado a base aqui para vocês, né? Eu ainda tenho muita coisa para ensinar, ainda tenho um mundo de variáveis, né? A gente ainda tem que falar muito sobre exercício, sobre postura, sobre execução, tem muita coisa que eu demoraria horas, aulas e aulas e aulas para explicar para vocês, né? Mas se você quiser acelerar o processo, né, para conseguir esses 3 centímetros ou até mais, né, nas 6 semanas, eu tenho uma oportunidade perfeita para vocês hoje aqui, né? Hoje eu vou estar abrindo para vocês a primeira turma, né, dessa junção de conhecimentos que eu fiz para desenvolver esse programa, né, de treinamento, né, que é o Brazilian Body Glúteo, e hoje eu vou estar abrindo a primeira turma desse protocolo, né, voltado para mulheres, né, que não conseguem ter resultado e tudo mais na academia. E o objetivo, né, do Brazilian Body Glúteo é te ajudar a contornar todos esses erros que foram citados e estabelecer os 4 pilares, né, para você conseguir ter o tão sonhado resultado. Mas você deve estar se perguntando, né, o que tem no protocolo, o que eu vou ganhar, como que ele vai me ajudar, né? Vamos por partes. Vamos lá, a primeira coisa, o guia de treinamento. Você não sei se sabe executar ou não todos os exercícios da academia, se conhece todos os exercícios da academia, os melhores principalmente, né, que são os multiarticulares e tudo. Eu vou ter um guia de treinamento para você, eu vou te dizer qual é o exercício fazer, quantas séries você vai fazer, quantas repetições, vou te ensinar a periodizar a carga. Eu estipulei que era 4 séries para você, mas você viu que você conseguia fazer mais uma. Eu estipulei uma carga, mas você aprende que quando você passa das 10 repetições, você consegue trabalhar com uma carga maior. Eu vou estar te ensinando tudo certinho, os exercícios, cargas, séries, como progredir, conjugações de exercícios, tudo bonitinho
no nosso guia de treinamento, ok? Para fazer com que você saia, né? Lembra daqueles 2 círculos, ciclo da rendição, para fazer, né? Essa intervenção vai fazer com que você saia do ciclo da rendição para ir para o ciclo dos resultados, né? Aí aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, alguns dos métodos que a gente tem dentro do Brazilian Body, né? Método VCA, método Fine, PVR, o ambiente que eu falei, né? Que a gente tem uma comunidade que vai te ajudar a ter esses resultados. Cada método desse vai atuar em cada pontozinho desse ciclo, né? Para fazer com que você não caia no ciclo da rendição. Cada sigla dessa vai ter um propósito ao longo das semanas que você vai treinar, e isso vai te ajudar bastante a construir seus resultados. Além disso tudo, você pode me falar, né, cara, mas eu não sei executar todos os exercícios, tem exercícios que eu não conheço. E se você botar um exercício lá no guia de treinamento que eu não conheça, que eu tenha dúvida na execução, eu tenho uma lista de exercícios, todos comentados, né? Vocês vão ter acesso no YouTube a todos os exercícios que estão, no guia de treinamento, comentados por mim, como aluna, explicando quais as maiores dificuldades. Você pode acessar isso em qualquer momento, né, do seu dia, até mesmo na academia você vai poder acessar se tiver alguma dúvida. Portanto, não tem desculpas para você executar qualquer um dos exercícios que vão estar lá no guia de treinamento, né? O que compõe o protocolo BBG? Vamos lá. Programa de visualização de resultados, é o que a gente chama de PVR. Lembra que eu falei que avaliar, mensurar, observar, né, os resultados é um dos pontos mais importantes, porque vão motivar vocês e tudo mais. O programa de visualização de resultados, né, a gente vai trazer uma forma de avaliação, né, que se baseia em 3 pilares, não somente medidas, né, não somente, você ganhou 1 centímetro, ganhou 2, ganhou 3. A gente vai ter outras 2 modalidades de avaliação que vocês vão ver lá para mensurar o progresso de vocês. Por quê? Quanto mais você for progredindo, mais você vai se motivando, né, e maior vai ser a sua permanência no programa de treinamento. Ele vai resolver, né, a desmotivação por falta de resultados. Ok? A comunidade, como eu falei para vocês, né, que está inserido no meio é bastante importante, que dividir experiências é bastante importante, que está com pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, fazendo as mesmas coisas, é bastante importante. A gente tem uma comunidade do Brazilian Body Glute, né, dessa primeira turma, no WhatsApp. Lá a gente vai estar conversando toda semana, vai estar tirando dúvida toda semana, vai estar fazendo correção toda semana, para você não ter, vai ter aula para tirar dúvidas e tudo mais, para você estar sempre no caminho certo e com as pessoas certas, para fazer com que você melhore os seus resultados, né, no treino de glúteo. Aula semanal Tira Dúvida. Na nossa comunidade, a gente vai ter sempre, toda semana, essas aulas para dizer, eu acho que meu treino tá leve, eu acho que meu treino tá difícil, cara, eu tive muita dificuldade nesse exercício, eu tô sentindo muita dor, porque eu acho que esse treino tá muito pesado. A gente vai estar toda semana, vou estar segurando na mãozinha de vocês para falar, faz isso, não faz isso, se tá tendo dificuldade com isso, vamos fazer assim, talvez melhore, vamos mudar isso, vamos adequar esse exercício, vamos fazer uma progressão, uma regressão, vamos trabalhar com cargas mais baixas. Vou estar lá com vocês semana após semana para não ter nenhuma dúvida. Só vai depender de vocês treinar e ter resultados. A gente ainda vai estar disponibilizando alguns bônus, né? 2 bônus exclusivos para vocês, né? Que são eles, né? Guia de alimentação do Brazilian Body Glute para hipertrofia e emagrecimento. Como eu falei ao longo da aula, né? Se não tiver dieta, não tem resultado. Mas você provavelmente pode estar falando, cara, eu não tenho grana para ir numa nutricionista, ou não acho que seja relevante, ou eu sei fazer dieta, né? O que eu mais escuto todo dia. Não, mas eu não como arroz, eu sei fazer dieta. Todo dia eu escuto isso, essa porcaria de algum aluno. Bora lá, no guia vai te mostrar o que funciona e o que não funciona relacionado à alimentação, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia. Você vai aprender um pouco sobre como funcionam os macronutrientes, proteína, carboidrato, gorduras, vai aprender o quanto você precisa consumir de cada um ao longo do dia, existe um cálculo para isso. A gente vai estar te mostrando como é esse cálculo, vai estar te disponibilizando até um aplicativo lá para ajudar você na dieta, tudo para você não ter desculpas. Novamente, só vai depender de você treinar e ter resultados. E o segundo bônus são umas videoaulas, né, sobre como montar uma rotina para ter tempo de malhar. Essa talvez, depois da genética, eu não tenho genética para treino de glúteo, seja a queixa que eu mais escuto. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, tenho que deixar o filho na escola, eu sou dona de casa, tenho que fazer a comida do marido, tenho que buscar o menino na escola, tenho que deixar, tenho que levar para o karatê. Todo dia eu escuto uma desculpa de, cara, eu não tenho tempo. Só que eu cito como exemplo, lembra aquele vídeo que eu passei lá no início da aula, daquela jovem, da Ana Vitória, falando que tinha melhorado o treino de glúteo e tudo. Ela, assim como algumas outras alunas minhas, né, são estudantes de medicina que passam praticamente o dia inteiro dentro de um hospital,
com a rotina estressante de atendimentos e tudo mais, quase não tem tempo durante o dia, mas elas não deixaram de treinar, elas conseguiram ter resultados. As 24 horas são iguais para todo mundo. A gente pode aliar algumas ferramentas para fazer com que o seu dia, né, seja mais proveitoso, para que você tenha tempo, né? Como vou até falar para vocês adiantar uma ferramenta, por exemplo, que é você ter uma academia que seja no caminho do seu trabalho, porque a chance de você ir logo após ou logo antes o trabalho aumenta. Se você tiver que ir em casa para banhar, trocar de roupa para ir para academia, tem grande chance de você não ir para academia. Quanto tudo isso, né? Quanto tudo isso vai me custar, né? Quanto custa o protocolo do Brazilian Body Glúteo, né? Como eu falei, né? Quanto custa tudo isso? E aqui, ó, vocês estão vendo esse preço, né, pessoal? Facilmente eu poderia cobrar esse valor. Eu não sei onde exatamente vocês moram, mas uma média, no Nordeste, uma média de hora-aula de personal, por exemplo, varia entre 50 a 100 reais, né? Uma hora-aula, ou seja, esse seria o valor, por exemplo, de 10 aulas, né? Para um programa que você vai ter ao longo de 12 meses. Você vai passar um ano com todo esse programa, né? Que seria por apenas esse valor, só que eu ainda vou melhorar, né? Já seria uma coisa bem bacana, mas eu ainda vou melhorar para vocês, pelo fato de estar sendo a primeira turma, pelo fato de eu querer realmente que vocês tenham aderência, tenham continuidade no treinamento de vocês, eu vou melhorar essa oferta. E, ó, a gente vai ficar com um valor de apenas, né, 12 de R$ 49,79, ou 497 à vista. Bora lá. R$ 50 mensais. É uma pizza que você deixa de comer no fim de semana. Para você ter, novamente, acesso a uma plataforma que te ensina como treinar, que te ensina como fazer dieta, te mostra como é os exercícios, te ensina sobre todos os sistemas de treinamento que existem, te dá um guia de treinamento, te ensina tudo que você tem que fazer para ter resultado por apenas R$ 50 mensais. Novamente, é o valor de uma hora aula, ou seja, seria uma aula que você teria com o personal, você vai pagar por um programa de treinamento que você passa 12 meses progredindo. Garantia incondicional, né? 15 dias. Você pode acessar a plataforma, vai olhar as aulas, vai tirar suas próprias conclusões, vai ver se gosta dos sistemas de treinamento que tem lá, das aulas. Se você não gostar por qualquer motivo, seja a cor da minha camisa, a forma como eu falo, o meu sotaque, porque eu sou do Nordeste, qualquer coisa que você não gostar, não pergunto nada, não fala nada, só cancela que eu devolvo seu dinheiro. 15 dias para você tá testando a plataforma, tá vendo se realmente faz sentido para você, se não, nem precisa falar nada. Não gostou? Pega seu dinheiro de volta e pronto, sem conversa. E a garantia condicional, que é mais interessante ainda, é o seguinte, vamos lá. Você vai passar 90 dias executando o protocolo do Brazilian Body Glúteo, beleza? Essa garantia, ó, na pior das hipóteses, você vai ganhar dinheiro com essa garantia condicional. 90 dias executando o protocolo, fazendo tudo direitinho, participando da comunidade, mostrando que está indo, está fazendo dieta, está treinando corretamente. Se ao longo de 90 dias você não conseguir os resultados, não conseguir crescer o glúteo, não conseguir ter o resultado que você esperava, na estética do glúteo e tudo mais, você vai ganhar, né? Eu vou fazer com você uma consultoria individual. A gente vai sentar, vai repassar tudo, eu vou tentar identificar o que está acontecendo, que você não está tendo resultado. Lembrando, como o próprio nome diz, essa garantia é condicional. Você vai ter que estar lá na comunidade, você vai ter que estar preenchendo o nosso PVR, né, que é o Programa de Visualização de Resultados. Se eu vir que não está dando certo, sento com você e vou tentar resolver esses erros, né, por mais 90 dias, ok? Fiz 90 sozinho, fez 90 com a minha consultoria, né, 180 dias. Ainda assim você não teve resultado, eu vou devolver o seu dinheiro e ainda vou te dar mais R$ 500. Ou seja, o pior que pode acontecer é você ganhar dinheiro. Se você não conseguir, né? Eu estou mostrando para vocês a confiança que eu tenho no meu produto, pessoal. Eu estou mostrando para vocês a confiança que eu tenho nesse método que eu criei, que eu validei, que eu testei. Realmente eu acredito que ele funcione, senão eu não ia estar oferecendo aqui, né? Minha cara a tapa, até para dar dinheiro para vocês. Eu acredito que ele realmente funciona. Ele tem embasamento. Estudei bastante para estar produzindo isso para vocês. Portanto, além dos bônus, além do programa em si, além da outra garantia que eu acabei de passar para vocês, né? De tudo isso, você ainda tem mais essa garantia para você, né, estar acessando o Brazilian Body Glúteo, ok? E agora, vou estar liberando aqui, né, o link para vocês, tem um QR Code na tela, para vocês acessarem a plataforma, né, onde vocês podem estar adquirindo o curso, adquiriu, você já vai ser direcionado para as aulas, para o guia de treinamento, para tudo isso que eu falei ao longo da aula, para vocês já vão ter acesso, beleza?
Se você quer ter todos esses resultados, acessem a plataforma, né? Vejam as aulas, vejam o curso por completo, é um curso bem extenso, te ensina muita coisa, você vai até enxergar de outra maneira os exercícios que você faz na academia, você vai ter aquela percepção de que, porra, eu perdi tanto tempo podendo estar fazendo certo e agora eu vou acelerar bem mais os meus resultados, né? Porque é isso que eu estou buscando com o Brazilian Body Glúteo, né? São mulheres que realmente estão dispostas a mudar e que estão comprometidas, né, com ela, consigo mesmo. Você tem que estar comprometido consigo mesmo. Eu falei várias vezes ao longo da aula, só vai depender de você, não tem mais desculpa. Só vai depender de você. E foi para isso que eu criei essa oportunidade. Então, mais uma vez, se você quer transformar seu glúteo, vem comigo, acesse o QR Code, siga o curso que você vai ter resultados, beleza?